oração que Jesus fez pelos seus apóstolos, seus discípulos, no capítulo 17 do Evangelho de São João. E no versículo 12 há uma expressão muito interessante, em que Jesus diz: estando eu com eles, estando eu com os meus discípulos, estando eu no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Helder, diante de ti está uma congregação que não é muito numerosa. Que nenhum se perca. E se algum sumir, era o sinal que foi promovido a uma melhor morada, a um melhor culto, que é no céu. Mas pelo contrário, acredito que o Helder vai cuidar deste rebanho, que é pequenino, em número, e acredito que com a graça e a unção de Deus, que esse rebanho vai prosperar e vai se tornar maior, grande, para a glória de Jesus, para que o reino de Satanás diminua e o reino de Deus possa crescer. Interessante, Jesus diz que ainda tem outras ovelhas que estão fora do aprisco. Também me convém agregá-las. Há muita ovelha desgarrada, não somente em Cascais, em todas estas localidades. E da manhã estava falando dos desagrejados. Há muita gente que não quer compromisso com a igreja local, outros que estão desiludidos com a igreja local. Estamos vivendo tempos que chamamos tempos trabalhosos, mas ainda há muita gente para salvar. Ainda há muita gente para salvar. E eu acredito que com o nosso apoio e com a graça e unção, a sabedoria do Espírito Santo, que este casal vai ser frutífero, que este casal vai ser uma mais-valia para o nosso ministério Assembleia de Deus de Trajoso. E nós queremos neste momento quero pedir à igreja que possa ficar em pé e nós vamos orar por eles. Vou convidar alguém também que veio ter connosco já há mais de um ano, com este peso também, que Cascais precisava ter uma família para tomar conta ali daquele trabalho. Vamos orar por eles e por aqueles que vão dar continuidade por eles
e vamos agradecer a Deus porque o Senhor proveu as pessoas certas. Amém. Paz do Senhor, muito bom estar aqui com vocês nesta tarde, empolgado por aquilo que eu acredito que Deus vai fazer no nosso meio, e eu acredito sinceramente que Deus vai fazer ali em Cascais, porque Ele continua a ser o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continuará a ser Deus e Ele vai continuar-se a mostrar e a chegar a pessoas como chegou à nossa vida, vai chegar a outros. Amém? Eu gostaria de ler um texto na Palavra de Deus, e eu, tendo ouvido o que é que o pastor Jorge Lamy partilhou connosco da Palavra de Deus, e eu estava a achar interessante a forma como o Espírito Santo também me guiou na minha meditação de manhã acerca do que é que eu poderia partilhar convosco nesta tarde. E eu gostaria de abrir a Palavra de Deus então em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e do versículo 42 em diante. Amém? Encontramos a palavra? E diz assim a Palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Irmãos, eu venho com a expectativa que nós vamos ver acontecer o que está aqui registado na Palavra de Deus. Eu venho com a expectativa que pessoas vão ser acrescentadas ali em Cascais, assim como aqui em Trajoso, como em Oeiras e como em Valpassos. Eu creio seriamente que o nosso Deus quer fazer através da nossa vida. Amém. Mas nós, através desta passagem,
também aprendemos algumas coisas e eu queria registar só uma coisinha que diz aqui na palavra de Deus, irmãos, que é de extrema importância. A palavra de Deus diz que havia unidade na igreja. Deus não vai fazer no meio da discórdia. Deus não vai fazer se um puxa para aqui e se outro puxa para ali. Ele é Deus, Ele quer se usar de cada um de nós, mas quer que nós trabalhemos em unidade para que o seu nome seja promovido e para que a gente ganhe simpatia perante aqueles lá de fora que vão ver Cristo através da nossa vida e através disso vidas vão ser acrescentadas. Amém. É com essa expectativa que nós viemos aqui como família e que eu creio que Deus vai acrescentar no nosso meio. Amém. Para isso eu preciso da vossa ajuda, preciso das vossas orações, preciso que vocês estejam unidos comigo e com todo o ministério, para que a gente avance e para que o nosso Deus continue a demonstrar o que Ele tem demonstrado ao longo da história, que Ele é Deus, que Ele é poderoso e que Ele continua a querer salvar. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe ricamente. Aleluia, te damos, Senhor. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte
Abre a tua boca. E com este Ouve e ser adora o exaltado. Aleluia. 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 Obrigado por ser serviço do Pai. 6, Neemias capítulo 2, versículo 11 ao 16. Capítulo 2, verso 11 ao 16. Vamos seguir até ao 20 mesmo. Vamos chegar até ao 20. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite eu me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos. Disseram quem? Quem é que disse? Quem é que disse? Quem é que disse? O povo. O povo disse. O povo disse. Vamos lá. E disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, o Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta hora, Senhor Jesus, te queremos agradecer por tudo aquilo que tens feito, por tudo aquilo que vais fazer. Ajuda-nos, Senhor meu Deus, nesta ministração da Tua Palavra, que será certamente breve, mas que terá, Senhor meu Deus, algo, uma dose do Espírito Santo, algo que venha da Tua parte, Senhor. Paizinho querido, fica connosco e nos abençoa em tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então Neemias, os irmãos já sabem, já conhecem a história de Neemias, não é? Então Neemias estava lá na fortaleza de Susã e ele acompanhava o rei Artaxerxes, e isto aconteceu há cerca de 2500 anos atrás. Vamos fazer uma viagem até 2500 anos atrás, e ao fazer esta viagem acreditamos que vai ser uma viagem gloriosa, ok? Então vamos viajar no tempo agora mesmo e vamos pensar de como as coisas eram no passado. Lá estava Neemias, que era o copeiro do rei. Vocês sabem o que o copeiro do rei fazia? O copeiro era um conselheiro. Não era apenas aquele que dava o copo de vinho ao rei e bebia primeiro, porque se tivesse veneno ele morria primeiro, ok? Não era apenas aquele que era o copeiro, mas ele era também o conselheiro do rei. Constantemente ele aconselhava o rei. E certo dia, este Neemias, ele está a fazer o seu melhor ali no seu trabalho, e há um irmão dele chamado Anani, e mais um conjunto de pessoas, irmão de sangue, que vai ter com Neemias e vai ter ao trabalho de Neemias e vai ter com ele e vai dizer assim: Neemias, a terra dos teus pais, a terra dos teus familiares e dos teus antecedentes está em miséria extrema. Certo? Está em miséria extrema. Os muros estão tombados, as portas estão queimadas
a fogo. A situação da cidade é uma situação de vulnerabilidade. O lugar é vulnerável aos ataques dos inimigos. E os inimigos rapidamente se levantaram, porque quando o muro começou a ser construído, eles ficaram logo em pandemónio. Mas eles ficaram logo assim, uau, o que é que está a acontecer? Eles estão a tornar-se fortes. Eles estão a começar a proteger-se. Nós já não podemos fazer a lambança que fazíamos antigamente. O inimigo, ele se levanta. O inimigo tem a ver com o diabo, com os seus demónios, ok? E ele influencia pessoas. Isso também é verdade. Então, o que nós temos aqui é uma ideia de que Neemias, ele vai analisar o estado dos muros. Vamos começar então no texto. Este é um pouco do contexto e vamos já para aquilo que ele pensou. Então, ele ficou temeroso. Ele ficou, a cidade dos meus pais está completamente destruída. E eu aqui na fortaleza de Suzã, aqui bem longe, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero mudar alguma coisa. Então o que é que ele fez? Ele foi durante 3 meses, ele ajoelhou-se, ele orou, ele jejuou, ele chorou, ele pranteou, ele cria uma visão da parte do Senhor. Eu quero algo vindo de ti, eu quero uma visão. E sabe uma coisa? Há visão por parte dos pastores, há visão por parte daqueles que estão em liderança. Por isso colocamos hoje um novo obreiro, uma nova família. Certo? Então, ao dobrar os joelhos, ao clamar ao Senhor e ao pedir, Deus, ilumina-nos, mostra-nos o que fazer. Neemias está à procura do que fazer. Neemias está à procura o que é que eu devo fazer. E em certo dia ele vai ter com o rei e pergunta, e o rei olha para ele e diz assim, hoje não estás bem. Hoje há qualquer coisa que se passa contigo, tu não estás bem. Ok? E Neemias responde, como poderia eu estar bem se a cidade dos meus antepassados está completamente destruída, os muros queimados, o estado é absolutamente miserável, as portas estão queimadas a fogo, a situação é de calamidade lá. Como poderia eu estar bem? Responde o imperador, o rei Artaxerxes, responde-lhe, olha, o que é que eu posso fazer por ti? E Neemias diz assim, olha, dá-me cartas, dá-me documentos para eu passar as várias fronteiras e também que eu possa aceder às madeiras, troncos de madeira e poder levar do teu reinado. E ele disse, leva. E lá foi Neemias para Jerusalém. Quando Neemias chega a Jerusalém, ele não se põe a olhar, ele não se põe a fazer imediatas declarações. Primeiro ele observa. Primeiro ele chega ao local e começa a observar. Ele começa a observar os muros, ele começa a ver o que é que pode ser restaurado, o que é que tem que ser construído de raiz, ele começa a ver, ele começa a perceber e a analisar o campo que tem, a realidade que tem. Quando um novo obreiro chega a um lugar, ele está disponível, ele entra, ele apenas observa. Aquilo pode ser mudado, mas não pode ser mudado já porque... Aquilo não sei o quê. Porque a nível de observação, ele vai observando, ele vai vendo, e durante 3 dias ele só passa nesse sentido, ele só observa, certo? E ele ao observar, ele está a observar cada uma das coisas. Durante a noite ele saía com vários dos seus homens que vieram com ele, e ele via o muro, ele via as portas, ele via algumas das portas completamente queimadas, e ele diz, isto há muito trabalho para fazer. E a reação que ele tem é chegar perto do povo. E ao chegar perto do povo, aqui está o texto, veja lá o texto, novamente, texto, versículo 17. Então lhe disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Sabe uma coisa? O que Neemias fez 3 dias depois de chegar à cidade de Jerusalém é olhar para eles e chamar o povo à parte e dizer assim, pessoal, nós estamos a viver uma miséria, é preciso mudar as coisas. Para que nós deixemos de estar em opressão, em opróbrio, em vergonha. E para que haja uma mudança e para que haja uma transformação, é necessário que vocês possam verdadeiramente tomar as dores da obra. Sabe uma coisa? Se Neemias estivesse lá sozinho a fazer a obra, ainda estava lá hoje.
Neemias é o líder que Deus levanta, que Deus traz uma visão, que Deus desloca para Jerusalém, ele vai animar o povo, mas quem trabalha somos todos nós. Quem trabalha e quem é chamado a trabalhar é para todos. Todos nós somos chamados a reedificar, todos nós somos chamados a construir, e é necessário que todos nós, sem exceção, porque ninguém aqui se fica de fora, todos entram na obra. Todos entram na construção. Mas agora imagine Neemias chegar à cidade de Jerusalém, olhar para os muros e dizer assim: vou construir, vamos lá. Vou construir, então, pedra, lá uma pedra. Agora Neemias vai lá com a pedra e mete. E vai buscar uma outra pedra e fica assim durante 50 anos a trabalhar sozinho. Certo? E vai construir. Acham que assim dá? Provavelmente não, porque Neemias, sendo sozinho, era alguém que estava vulnerável até aos ataques do inimigo. Então era necessário o quê? Que o povo se dispusesse a. Não parte apenas da liderança, da visão, da perspectiva. Há uma visão, sim. Há uma perspectiva, sim. Mas nós precisamos todos juntos nos unirmos no mesmo propósito. Nós temos de ter um propósito e uma visão. E Trajou-se, Cascais, Oeiras e Valpaço está unido. É família. E estamos juntos para seguir em frente. É necessário essa união. E é necessário nós todos estarmos determinados. Estarmos determinados em seguir com a obra. Então veja o texto. Versículo 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E também as palavras que o rei me falara. Sabe uma coisa? A forma de Neemias animar o povo foi assim: olha pessoal, é assim, o rei do grande império está comigo, mas mais do que o rei do grande império, nós temos a boa mão de Deus sobre nós. Sabe uma coisa? A boa mão de Deus está sobre cada um de nós e nós podemos ir mais além, porque nós não estamos na nossa força, nem na nossa capacidade, mas a boa mão de Deus está sobre nós para que a obra de Deus seja executada. Ei! Neemias analisa o estado dos muros e declara a todos. E aí? É uma coisa que é um dos livros preferidos que eu mais gosto, o livro de Neemias. Mas eu nunca tinha notado nisto. Às vezes nós fazemos uma... Eu se calhar tenho um déficit de atenção ou qualquer coisa, porque às vezes eu estou ali, depois distraio-me, depois vou, sei lá, tenho o computador à frente para fazer o PowerPoint e distraio-me. Eu tenho assim, se calhar eu tenho um déficit mesmo de atenção, ok? O que acontece é que eu estava a ler o texto, e quando eu comecei a ler agora o texto, eu vi isto. Vejam lá. Porém, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estava comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, quem é que disse? O povo. E eu sempre, na minha leitura, se calhar pronto e tal, eu leio rápido, pronto, mas a ideia de que eu sempre pensei, e disse Neemias. Não foi e disse Neemias, foi o povo é que disse, disponhamos. Uma coisa, se nós não temos pessoas dispostas para avançar e para trabalhar, por mais que a gente se esfola aqui ao microfone, não vai resultar. Nós precisamos de pessoas, precisamos de pessoas comprometidas com a obra, pessoas que avancem, pessoas que digam, eu estou aqui, queira o Covid vir ou não, queira a pandemia, eu agora me levanto porque é o momento da guerra. Porque muitas vezes, eu irei, obedecerei, sem reservas nem condições, mas se vier um Covid eu paro. Vou para a praia, mas paro na igreja. É necessário, é porque nós dizemos sem reservas nem condições, eu te seguirei, eu te servirei, e cantamos alegremente, mas quando as guerras vêm, quando os problemas vêm, muitos naufragam na fé. Muitos afundam, muitos deixam, muitos viram as costas, mas sabe uma coisa? Graças a Deus pelos irmãos que temos aqui, porque vocês ainda cá estão e estão prontos para lutar. Vamos lutar, vamos estar juntos, vamos estar e nos dispor a trabalhar.
A Bíblia é clara, disponhamo-nos e edifiquemos. Sabe uma coisa? Para edificar é preciso disposição. Para edificar é preciso esforço. No Instituto Bíblico, caiu lá um muro lá ao pé do estádio, do campo, da bola. Okay? Mandaram para lá 2 semanas com martelo pneumático. Eu saía de lá. Okay? Eu estava lá, carregar entulho, mandaram para lá sozinho, vai para lá, vai. Okay? E o que acontece? Foi um esforço para edificar, só para partir o muro, fazer o entulho, para levar para a carrinha, eu fiquei lá 2 semanas. Agora imagino o que é construir um muro inteiro de Jerusalém. Mas para isso nós vemos Neemias capítulo 3, e em Neemias capítulo 3 veio o sumo sacerdote, veio o presidente da Câmara, veio o presidente da Junta, veio o cantoneiro da limpeza, veio toda a gente veio ajudar. Às vezes nós olhamos para Neemias 3 e vemos aquela longa lista de nomes e nós pensamos assim, porquê é que eu estou a ler isto? Porque se nós aqui trabalhássemos na obra, também gostaríamos de ver o nosso nome ali citado. Está em Neemias 3 uma grande lista de nomes que participaram nesta grande obra. Nós vamos participar numa grande obra. Nós estamos numa grande obra. Certo? Então, neste sentido, a boa mão de Deus estivera comigo. Então o povo disse, disponhamo-nos, edifiquemos e fortaleçamos as nossas mãos para a boa obra. Sabe uma coisa? Nós precisamos nos dispor, ter disposição, edificar e fortalecer as nossas mãos. Precisamos de força. Muitos de nós, eu próprio, eu confesso, estou desgastado às vezes, cansado mesmo. Eu estou a falar a sério. Muitas vezes, agora com os 3 cultos, eu acabo morto. Eu estou a pregar, no 3º culto, eu estou sentado. Eu estou sentado assim, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu estou desgastado. Mas sabe uma coisa? O que Deus nos manda é que mesmo no meio do cansaço, nós nos possamos fortalecer nele. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias mais à frente vai dizer, isto quer dizer, na medida que tu alegres o coração de Deus, Ele te vai dar força para continuares. Disponhamo-nos, edifiquemos e fortaleçamos as nossas mãos para a boa obra. Não é só contribuir, é envolver-se. Sabe uma coisa? Eu até era para trazer a nota, não trouxe a nota. Mas o que acontece é que nós muitas vezes dizemos, ok, eu trabalho, eu atiro dinheiro. Eu trabalho na obra de Deus. Eu trabalho. Eu agarro uma nota de 20 euros e atiro-a. Pronto, estou a trabalhar. Sabe, o que nós temos de fazer, isto é muito importante, a contribuição é importantíssima para a obra de Deus. E a contribuição será cada vez mais importante neste momento, agora que estamos numa situação diferente, num panorama diferente, numa perspectiva diferente. Mas sabe uma coisa, mais do que a contribuição é darmos-nos a nós próprios, porque a partir do momento em que nós nos doamos a nós próprios, nós nos damos a nós próprios, tudo o resto fica fácil, até a carteira fica fácil. Sabe uma coisa, nós precisamos nos envolver. A gente não deve dizer, Agora houve 3 pessoas que sabiam que eu ia de férias e deram-me um valor. Parte do valor, parte da primeira oferta, eu dei para um casal que está a passar por uma certa dificuldade lá em Oeiras. Depois a outra dei para o dízimo e dei mais do que deveria. E depois houve uma terceira pessoa que veio para me abençoar. Quando tu dás, Ele dá. Certo? O meu pai sempre me ensinou isso. E o meu pai ainda me ensina hoje. Ele liga para mim e diz-me assim, olha, se tu fechares a mão aos outros, ou à obra de Deus, Deus fecha a mão para ti. Porque é um ciclo. Então, dispõe-te a trabalhar, a edificar. Não é só contribuir, é se envolver na obra. A obra não pode apenas ser levada pela liderança. Não é só a liderança que puxa, porque a liderança vai tentar e vai se esforçar e tem uma visão e vai dar o litro, vai dar tudo o que tem. Vai dar. Só que não basta isso. Eu dou graças a Deus por alguns irmãos lá de Oeiras que têm sido uma bênção. Esperança, António, Patrícia, Natano, aquela gente toda, que estão-se a esforçar e que estão a lutar.
é necessário nós nos unirmos. É necessário nós termos uma boa comunhão, como já foi falado hoje. É isto. Não basta apenas acredite no projeto e envolva-se. É a altura de dar as mãos. Sabe, este projeto de Cascais é um projeto que vem de Deus. É um projeto que foi pensado durante muito tempo, houve muita oração, houve muita busca e está aqui a resposta para essas perguntas que nós tínhamos, para esses questionamentos que nós tínhamos. Esta é a resposta e Cascais vai ser avivada e vai ser um bom tempo, mas nós precisamos, todos nós, acreditar no projeto. Nós em Oeiras estamos sempre a dizer, vamos acreditar no projeto, vamos avançar, o pastor Helder estará connosco, a Cascais vai se avivar, e é isto. A obra de Deus irá à frente. É preciso acreditar neste projeto. Envolva-se. É a altura de dar as mãos. Ultimamente nós não podemos dar as mãos. Durante cerca de 3 meses ficámos online. Agora estamos presenciais, mas estamos ainda distantes. Mas um dia vai haver um momento em que nós vamos nos reunir, vamos estar juntos e vamos estar fortes. E estamos juntos em espírito agora, neste momento. Vai ser um bom tempo. Vai ser um tempo extraordinário. Mas nós precisamos de nos unir. Sem união não chegamos lá. Jesus ou Deus ordena a bênção onde há união. O inimigo fará tudo para paralisar a obra. Mais à frente no texto nós vemos isso. Que o inimigo vai fazer tudo para parar a obra. Ele vai fazer de tudo para paralisar. 3 inimigos se levantam de imediato. Tobias, Gesem e Sanbalat. 3 homens pérfidos, perversos, que se levantam contra o povo de Deus. Querem paralisar a obra. E eles tentaram paralisar de variedíssimas formas, começando a questioná-los, começando a zombar deles, depois até os tentaram matar, entrar em guerra, e há uma parte, mais à frente, no texto, ainda não chegámos lá, que o chamam ao Vale do Ono, mas nós já vamos lá. Então, mas Deus é soberano, o inimigo fará tudo para paralisar a obra, mas Deus é soberano e dá êxito à sua obra. No versículo 20, aqui no versículo 20, Neemias vai dizer assim, os inimigos podem ser grandes, podem se levantar, o diabo, os demónios, toda a gente, venham tudo e todos, mas uma coisa é certa, é o nosso Deus que nos vai dar bom êxito na nossa obra. Nós queremos êxito na obra, nós queremos sucesso, então nós sabemos que temos um Deus todo-poderoso que está do nosso lado e que vai nos dar esse êxito para a nossa vida. Mas Deus é soberano e dá êxito à sua obra. Neemias capítulo 4, versículo 6. Neemias capítulo 4, versículo 6. E diz assim, assim edificámos o muro, e todo o muro se fechou até à metade da sua altura, porque o povo tinha o quê? O povo tinha ânimo para trabalhar. Se nós vamos para o trabalho, ok? Nós vamos para o trabalho, e estamos completamente desanimados. E às vezes com os salários que nós recebemos hoje, realmente aquilo não dá grande ânimo, não é? Eu lembro-me quando ia para trabalhar no meu trabalho escolar, o salário era tão baixo, mas tão baixo, que eu estive lá 10 anos. E aquilo era tão baixo que realmente não dava motivação absolutamente nenhuma, ok? Eu ia, e isso causava o quê? Causava um desgosto, um desânimo. Às vezes nós estávamos lá, o que é que eu estou aqui a fazer? E mesmo as pessoas perguntavam, pela minha forma de falar, as pessoas perguntavam, o que é que tu estás aqui a fazer? E eu não sei, eu assinei um contrato quando tinha 18 anos de idade, vim para aqui e não sei, pronto. Eu disse que era só para ficar 6 meses, estou aqui há 10 anos, pronto. Mas pronto. E isto causa desânimo. E o que a Bíblia está aqui a dizer em 4:6 é que o povo tinha ânimo e se inclinava para trabalhar, por isso a obra estava em bom ritmo. Sabe uma coisa? Quando nós vamos trabalhar com ânimo, as coisas são diferentes. As coisas correm de uma forma diferente. Nós precisamos de trabalhar com ânimo na obra do Senhor. Quando nós estamos envolvidos na obra, nós precisamos de trabalhar com ânimo. Muitos desânimos vêm, muitos problemas vêm, muitas lutas vêm, mas ainda assim nós recuperamos o ânimo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes nós vamos trabalhar, e é verdade, quantas vezes nós levantamos de manhã e dizemos, oh não,
situação, eu vou ter que ter aquela reunião, mas Deus depois vai recobrar, vai nos fortalecer, vai nos animar, e nós estamos com ânimo porque o coração do povo se inclina. O coração de Trajou-se, Cascais, Oeiros e Valpassos inclina-se a trabalhar. Estamos dispostos? Oh, irmão, eu já trabalhei tanto, eu já dei tanto, Senhor, oh Deus, não falo mais no trabalho, ok? Oh, irmão, mas nós podemos trabalhar de variadíssimas formas. Não tem que ser apenas uma forma material ou física, tem que ser uma forma espiritual, e disso nós não podemos desistir. Em sua casa, quando você está lá no seu quarto e diz, aquilo que eu tenho é tão pouco, mas entregue isso a Deus e diga, Deus, usa-me, fortalece-me, dá-me graça para poder fazer a vontade de Deus. E sabe como é que você pode servir? Orando pela obra. Se nós tivermos mais uma pessoa a orar do que a murmurar, isto vai para a frente. É quantos mais orarmos, isto até parece uma balança que pende. Então, não, esquece. Não, isto não, okay. O povo tinha ânimo, se inclinava a trabalhar, por isso a obra estava em bom ritmo. Neemias capítulo 6, versículo 3. Neemias 6, 3. E enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Eu não vou descer do propósito, nem da visão que Deus me deu. Os inimigos vieram tentaram de variadíssimas formas enganar Neemias. Tentaram. Só que Neemias não caiu em nenhuma delas. Então os inimigos mudaram a estratégia para com Neemias. Vem ter connosco ao Val do Ono, vamos fazer aqui uma jantarada, pessoal. Não, a gente já não está contra ti, Neemias. Fala, Neemias, não leves a mal. Agora a gente vai estar aqui no Val do Ono e vamos fazer aqui um grande jantar, vamos estar juntos. E o que é que Neemias responde? Neemias sabia bem qual era o objetivo dos inimigos. Era matá-lo quando ele descesse ao Val do Ono. E ele dizia assim, não, eu não vou descer porque estou fazendo uma grande obra. Sabe uma coisa, se nós temos uma visão, se nós temos uma direção, não permitamos que essa direção leve-nos para outros lugares e não permitamos que haja uma sedução para nos levar para outro lugar. Nós vamos cumprir a obra, nós vamos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Tentaram iludir, não deixa o Val do Ono, o projeto não pode parar. Este projeto não pode parar. Este projeto é de Deus, e se é de Deus, Ele vai prosperar. Eu acredito, eu já estou a ver, e eu acredito que algumas pessoas vão se juntar, e eu já estou a ver a Cascais a ganhar corpo, e eu já estou a ver pessoas a entrar e a estar e a louvar e a glorificar o nome do Senhor. É isso que vai acontecer naquela congregação, e Deus vai ser louvado ali. Sabem? Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. Neemias capítulo 6. Versículo 15 agora, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias, no mês de Elul, em 52 dias. Em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Se há alguém contra o projeto aqui, vai eventualmente no futuro reconhecer que Deus estava no projeto. Que loucura, que projeto é este, tudo mais. E estão a apontar, mas esses que apontam depois vão dizer, afinal de contas, Deus está no negócio. Deus está neste projeto e Deus vai avançar. Nós cremos no projeto, acreditamos naquilo que Deus tem para nós. Deus vai nos levantar e Deus vai levantar uma comunidade extraordinária, uma comunidade que vai fazer história, uma comunidade e que já fez história e continua a fazer história e vai fazer história. Sabe, tentaram iludir, não deixa o Val do Ono. A obra será concluída. A obra será concluída. A liderança é de Neemias, mas a glória e o crédito é de Deus. Neemias fez a obra, o povo ajudou e verdadeiramente esteve lá, mas a glória e o crédito são do nosso Deus Altíssimo.
Sabe uma coisa? Às vezes Jeff Arnold diz isso. Que é, às vezes a obra cresce, tu desenvolve e depois nós queremos tomar os louros e os créditos. Em vez de dizer que Deus tem a glória, às vezes pomos na fotografia. Jeff Arnold diz isto. Nós gostamos muito deste pregador americano. Ok? Mas nesse sentido, nós precisamos de entender o que queremos e a glória vem de Deus. Mas o crédito e a glória de Deus. Vamos agora a Ageu, para terminar. Vamos a Ageu. E também vamos agora falar de uma construção. Uma construção de um templo que estava completamente abandonado e destruído. Certo? Ok? Vamos a Ageu, profeta Ageu. Capítulo 1, versículo 13 ao 15. Capítulo 1, versículo 13 ao 15. Estamos a falar de reconstruções, não é? E aqui com o profeta Ageu, o templo, Ageu capítulo 1, versículo 13 ao 15, ok? Então, o que acontece aqui é que há um templo completamente destruído. Eles regressam do cativeiro, quando encontram o templo, ainda se animam, porque existe aqui vários episódios, parece um bocadinho irregular, mas ainda se animam para quê? Para reconstruir o templo, ok? Eles estão assim animados, só que depois acontece várias coisas, depois eles abandonam a obra e depois Ageu se levanta, este profeta se levanta a chamar a atenção e a despertar o povo para acordarem. A dizer, vocês estão a cuidar das vossas casas tocadas, estão a fazer as casas muito bonitinhas e deixam ao abandono o templo. Certo? Vocês precisam de reconstruir. Agora estamos a falar de uma outra reconstrução, ok? E o que é que diz aqui no versículo do 13 ao 15? E diz, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O que Ageu está a dizer agora ao povo é, eu sou convosco para a reconstrução do templo de Israel. Agora no profeta Ageu. E ele vai agora, a seguir este versículo, ele vai dizer um fator que é essencial. Um fator que é essencial para a reconstrução, seja do que for. Certo? E este fator é o fator Espírito Santo. Se nós queremos estar avivados para a obra de Deus, se nós queremos estar influenciados pela obra, nós precisamos deste fator que não podemos dispensar. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, de recebê-lo, de alguma forma estar cheio dele, de transbordar nele, de falar em línguas, de estar repleto dos dons do Espírito. Para isso, nós precisamos, veja lá, versículo 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram de todo o Zorobabel e Josué, certo? Para a reconstrução dos muros. Deus vai fazer o que com estes dois líderes? Deus vai despertar o seu espírito. E como é que nós podemos despertar o nosso espírito humano, ok? Nós podemos despertá-lo através do Espírito Santo de Deus, que toca o nosso espírito, que aviva o nosso espírito, que o ressuscita, porque às vezes parece estar morto. Ok? O que acontece é isto: estes homens são despertados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor. O Senhor desperta o espírito deles e desperta também o espírito do povo também. Versículo 1. Filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Sabe uma coisa? Se nós queremos colocar-nos em trabalho, antes de colocar-se a trabalhar, vá buscar Deus. Vá buscar o Espírito Santo de Deus. E depois vá trabalhar. Eu quero trabalhar. Há gente que quer... Ontem mesmo... Houve alguém que reuniu comigo à noite já era 10 da noite, tive várias reuniões ontem, várias pessoas, tudo mais, e houve alguém que disse muito bem, precisava de um tempo sabático, precisava mesmo de um tempo sabático. E eu disse, um tempo sabático, mas com um plano de restauração. Porque se tu não tiveres um plano, esse tempo sabático fica para sempre. Tu precisas ter um plano de restauração que passa por adoração, por louvor, por encher-te de Deus, tudo isso. Eu aceitei esse plano sabático, ok, claro que sim, eu estou contigo, fantástico.
Mas por outro lado, tu precisas ter um plano. E esse plano passa por um devocional diário, passa por oração, passa por leitura da palavra, e nós vamos acompanhar agora a situação, para que a situação não possa. E é isto mesmo que nós precisamos de fazer. Nós precisamos que o Espírito Santo não é só trabalhar por trabalhar. Epá, pessoal, vamos construir o templo. Ora, e Deus? E enchermos de Deus para a tarefa. E nós dobrarmos o joelho e pedirmos que o Espírito Santo venha sobre nós para nos capacitar para a tarefa. Às vezes nós andamos numa luva. Ontem não parei. Ok? Cheguei a casa, eu e Elisete, de 10h30. E agora parece, não sei porquê, a pandemia parece que eu tenho que apagar fogos em todo lado. Sou chamado para as casas, sou chamado para reuniões. Toda a gente me chama para uma reunião agora. É impressionante. Eu sento com pessoas que dizem, meu irmão, está tudo mal, está tudo arrebentado, no casamento, tudo. E a gente, Jesus, e agora? Pois a gente não sabe, às vezes não sabe. Quando os maridos e as mulheres começam a discutir à nossa frente. É tão estranho, porque a gente quer ajudar, mas depois já não sabemos o que fazer. Okay? Mas para isso nós precisamos do quê? Do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sem o Espírito Santo, sem avançar. Sabe uma coisa? Olhe, ore, jejum. E eu sei o que é que eu estou a falar agora. Jejum. Agora com a pandemia, com as coisas que vêm, a pressão está enorme. É uma pressão grande. É uma pressão até... Porque as bombas não estão... Nós não estamos num clima de guerra onde bombas caem em cima de nós. É estranho, porque bombas não estão a cair em cima de nós. Mas parece que há um desgaste físico, psicológico em cima de nós. Muito estranho. É uma cena tipo, muito poderosa mesmo. Uma cena que está em cima de nós. É um cansaço, um desgaste. Mas ainda assim, nós recorremos ao Espírito Santo de Deus para nos capacitar para a tarefa que Ele tem nos ensinado. Precisamos disto. E precisamos que Deus nos ajude. Vamos colocar-nos de pé. Eu já vou passar assim. Eu já vou passar para o pastor Lamy, mas encurva a sua cabeça. A pergunta é: estamos nós unidos? Estamos nós prontos para enfrentar a situação? Estamos nós prontos para enfrentar? Sabe uma coisa? Aleluia. Sabe uma coisa? É agora que os jovens têm que se levantar. Aleluia. É agora que a juventude tem que se levantar em força. Glória a Deus. A pandemia é uma guerra. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, toda a gente diz é uma guerra, uma situação de guerra, guerra. É verdade, mas é agora que os jovens têm que se levantar como soldados valentes. Aleluia. Aleluia. Não fique prostrado e não fique ver a banda passar e não fique a ver as outras pessoas a construir e a lá com a colher de pedreiro e a carregar pedras e a deixar o outro que trabalhe, o outro que faça. Toma lá dinheiro, pode ser que te safes. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça e vamos orar. E eu vou passar também para o pastor Lamy e ele certamente continuará com este tempo. Mas, querido, nesta hora, Senhor, conheces a vida de cada irmão aqui presente. Sabes, Senhor, meu Deus, como está o estado em que nos encontramos. Mas nos arrependemos, confessamos o nosso pecado, nos convertemos a Ti, Senhor. Senhor, meu Deus, estamos na Tua presença porque sabemos que Tu podes mudar todas as coisas, que Tu podes transformar tudo. Senhor, tem misericórdia de nós. Une-nos e que este projeto, Senhor, possa nos ter a todos nós na retaguarda para ajudar os Teus servos a irem mais além. Senhor, meu Deus, que o pastor Helder, a missionária Cláudia e os seus filhinhos que aqui estão, Senhor, possam ter o suporte de toda a igreja e que toda a igreja umbreie com ele e ore por ele e busque. Senhor, meu Deus, traz saúde para nós também. Traz-nos força, traz-nos ânimo para continuar a fazer a Tua vontade e o Teu querer. Opera em nós e faz a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, vá glorificando. Levanta agora as suas mãos. Levanta agora aí as suas mãos. Levanta aí as suas mãos agora. Vá glorificando ao Senhor. E esse levantar as mãos quer dizer: eu dou-te glória, Senhor. Eu estou pronto para a obra. Eu estou pronto para a obra. Eu estou pronto para trabalhar.
seus. Enche-me com o teu Espírito, Senhor. Busca o Senhor. Aleluia, sopra em nós. Aleluia. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra. Sopra em nós, Espírito, aleluia, te queremos, Deus. Sopra, Senhor, prepara-nos para a obra. Sopra, aleluia, prepara-nos para a tua obra, Deus, aleluia. Capacita, Senhor, a tua igreja para fazer o teu trabalho, queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O teu reino vai, nossa festa, Oh, Deus. nosso Deus. Abre a tua boca. Glorifica. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Busca o poder do alto. Busca a capacitação do Espírito Santo. Oh, Senhor. Que se abra os céus, o teu reino vai, nossa festa, no nosso Deus. Ei, Senhor. Não há dúvida. Aleluia, Deus. Este é um dia especial Senhor, glória ao teu nome, Jesus. que apresentamos estes novos obreiros. Incentivamos eles fazerem a obra, mas também um dia especial para nós e